Boa noite a todos os presentes. Está todo mundo cansado, ninguém responde. Pô, agora deu para ouvir. Ficamos felizes em ver todos vocês aqui na nossa casa. Ao término da nossa reunião, se alguém tiver alguma dúvida, quiser um esclarecimento, precisando de alguma coisa a mais, pode falar conosco ao término da reunião. Como de costume, ao chegar à nossa casa, nós recebemos sempre uma página. A página de hoje, o título diz Riqueza para o Céu. E a Lorimar vai ler a mensagem e fazer um comentário a esclarecer os nossos corações. Boa noite a todos. Então, vamos ler a página e refletir um pouco sobre ela. É uma página extraída do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Riqueza para o céu. Ajuntai tesouros no céu. Jesus. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Bem objetivo, né, meus amigos? Muito claro essa mensagem de Emmanuel. Verdadeira. Então, essa é a grande sabedoria da vida. Nós estamos aqui justamente para isso, né? Nessa escola que é o planeta Terra, no sentido de evoluir, de crescer, de acumular em nós mesmos os valores do espírito, não é mesmo? Os valores da bondade, da paciência, da tolerância. Enfim, todos esses valores que vão compor, vão construir o nosso progresso moral, o progresso espiritual. É claro, meus amigos, que nós estamos no mundo físico, um mundo de matéria, enfim, e nós temos que dar conta dessa vida também. Então, naturalmente, que nós temos o compromisso de construir para nós e para os demais também, para os nossos irmãos, nossos semelhantes, construir também um mundo de bem-estar, bem-estar social. Isso é importante, é tarefa também de cada um de nós, para que a gente possa ter uma vida digna. Então, meus amigos, isso não se trata de acumular riqueza, isso se trata de construir um mundo mais igual,
sem tanta desigualdade, tanta discrepância, tanta distância entre a riqueza e a pobreza. Nós precisamos assumir esse compromisso também, meus amigos. O erro é nós pensarmos que nós precisamos acumular moeda, acumular bens, muitas vezes desnecessários. Jesus não nos deixou esse ensinamento, muito pelo contrário. Nós precisamos realmente superar a sede das conquistas materiais, a sede do poder, que é o que a gente vê tanto por aí afora nesse mundo. Quem tem um pouquinho de poder temporal, um poder transitório, não quer abrir mão jamais, em hipótese nenhuma. Então mata, fere, faz guerras para se manter no poder. Isso é um erro gravíssimo, meus amigos. E o que a gente vê também por aí afora, nesse mundo, é a ganância, que tanto mal provoca, tanto mal causa à humanidade. A ganância pela riqueza, pelos bens materiais. Isso é uma deformação da alma humana, que Jesus sempre condenou. Ele falou tanta coisa para nós também. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está na hora, meus amigos, de nós ofertarmos a Deus aquilo que de melhor nós possamos acumular em nosso coração, em nossa alma, que são os valores do Espírito, os valores morais. E quando nós ofertamos a Deus esses valores, construímos em nós mesmos esses valores, nós estamos também oferecendo ao mundo. Então, a gente trabalha para construir um mundo, não um mundo de desigualdade como a gente vê hoje, tão evidente, tão grande, tão profunda, mas um mundo em que as pessoas possam ter oportunidades de viver uma vida decente, uma vida digna, não uma vida de luxo, de supérfluos apenas, mas uma vida com dignidade. Esse é o mundo que a gente tem que construir e são esses os valores que nós precisamos fazer crescer em nós mesmos e oferecer a Deus. Muito obrigada. Agradecemos a Lorimar pela leitura e pelos seus comentários, que possamos refletir não só no sentido de nós desejarmos acumular, mas também ao ver os nossos irmãos cegos pela ganância, não critiquemos, que possamos orar por ele, pedindo que a misericórdia divina possa esclarecê-los diante dos seus equívocos. Dando continuidade à harmonização que sempre fazemos antes de passarmos para o estudo em definitivo, vamos fazer uma leitura da palavra do livro dos Espíritos. A pergunta de hoje é 314. Aquele que começou grandes trabalhos com objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte lamenta, no outro mundo tê-los deixado por acabar? Os espíritos respondem, não, porque vê que outros estão designados para concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos, a fim de que os levem adiante. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. No mundo dos espíritos, esse objetivo continua sendo o mesmo. Ainda no preparo, vamos fazer uma leitura aqui do Notáveis Casos de Chico Xavier, que fala da religião. Uma senhora disse ao Chico que sua sobrinha, que frequentava centro espírita, agora não sai da igreja. Chico ponderou: de graças a Deus, lá ela só aprende o que é bom. Pior se a senhora dissesse que ela anda bebendo cachaça ou usando drogas. Que possamos refletir sobre isso. Peço a todos vocês que fechem os olhos.
Senhor Jesus, ó Mestre querido, com os nossos corações, Senhor, vibrando, Senhor, de alegria, pois mesmo diante das dificuldades do dia, conseguimos adentrar esta casa, onde somos tão carinhosamente acolhidos pelos amigos dos dois lados da vida, que nos alegram, Senhor, a nos ver nesta casa. Assim, Senhor, tendo a certeza que receberemos todos nós o auxílio, o amparo, o remédio que os nossos espíritos necessitam, Senhor. Vamos agora envolver a nossa querida Paula, para que do seu coração, Senhor, possa brotar as palavras, o sentimento de que necessitamos, Senhor, nesta noite, noite de estudo, Senhor. Graças a Deus. Antes de passar a palavra para Paula, peço a vocês que verifiquem os celulares, evitem transitar no salão para que isso não venha trazer nenhum tipo de transtorno, tirar a atenção das pessoas, para que a nossa reunião transcorra como sempre, com muita paz. Vamos lá? Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje e digo a vocês que é bem mais fácil estar aí. Então, vamos lá. Quando eu vi, com muita surpresa, que o meu nome estava lá embaixo no cartaz da palestra de quinta-feira, eu vi também que o tema era livre. E aí eu fiquei com aquela dúvida, né? E fiquei pensando que a gente poderia falar, e aí eu comentando com a minha mãe, ela teve a feliz ideia de me sugerir que falasse sobre trabalho, porque, afinal de contas, terça-feira é nosso dia, né? É dia do trabalhador. Então, vamos lá. Dá para apagar aqui essa luzinha aqui, para ficar melhor? Isso, obrigada. Bom, eu quero ficar num lugar que não tape a visão de ninguém, tá? Esse aí todo mundo conhece, é o nosso querido codificador da doutrina. E numa manhã fria de abril de 1860, Kardec estava bem desanimado, estava bem cansado. A Sociedade Espírita de Paris estava consolidada. O Livro dos Espíritos, que era o livro que ele tinha lançado até então, estava com boa promessa de vendas, mas o sarcasmo em torno da obra, o ataque à causa espírita, o ataque a Kardec era muito forte. E o dinheiro para a conclusão da obra grandiosa que os espíritos superiores haviam colocado nas mãos de Kardec estava escasso. Os recursos financeiros estavam escassos. Então, ele estava realmente desanimado nessa manhã de abril de 1860. Foi aí que a sua esposa, Amélie Boudet, que ele chamava carinhosamente de Gabi, ela entrou no escritório dele com um embrulho. E ele abriu, dentro havia uma carta. E essa carta dizia o seguinte: caro senhor Kardec, passo esse livro às suas mãos, carinhosamente, pedindo que o senhor continue na sua tarefa de esclarecimento da humanidade. Sou o encadernador
dessa cidade, trabalho numa grande casa dessa cidade. E há 2 anos eu me casei com uma esposa ideal. A nossa vida era felicidade, a nossa vida era planos, vivíamos cheios de esperança. Porém, no começo do ano, ela contraiu uma moléstia incurável e veio a falecer subitamente. E eu me encontrei totalmente desanimado. A dor da separação era muito forte e eu não conseguia me refazer. Eu faltava ao trabalho, meu chefe não me perdoava, estava sempre reclamando, o desânimo era muito forte. Eu comecei a pensar na ideia do suicídio. Eu comecei a olhar para o Rio Sena e me imaginar me jogando da Ponte Marie, que é a ponte sobre o Rio Sena. E numa noite fria, numa noite mais que o desânimo bateu mais forte, eu me dirigi à Ponte Marie e, quando eu me debrucei na mureta para tomar o impulso de me jogar, eis que eu esbarro num objeto. E o objeto cai aos meus pés e eu vejo que se trata de um livro. Então eu procurei a luz do poste, o livro estava úmido pelo sereno, pelo orvalho, e quando eu abri era o Livro dos Espíritos. E dentro tinha uma mensagem, dizendo assim: esse livro salvou-me a vida. Leia-o com atenção e faça bom proveito. E agora eu passo esse livro para o senhor. E Kardec abriu, viu que o livro estava muito bem encadernado, com as iniciais dele gravadas na capa, e o remetente acrescentou mais uma mensagem dentro desse livro. Escreveu: salvou a minha também. Deus abençoe as almas envolvidas na publicação dessa obra. E aquilo, para Kardec, foi um bálsamo, naquele momento desanimado que ele se encontrava. Ele abraçou o livro de encontro ao peito e ele viu que precisava continuar. Desconhecer as pedradas, abraçar o sacrifício. E ele, imagina, ele só tinha lançado o Livro dos Espíritos até então. Depois é que veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho, etc. E ele foi até a janela, abriu, respirou aquele ar fresco, enxugou aquela lágrima, pegou a caneta e continuou a sua obra. Essa é uma capa de um exemplar do Livro dos Espíritos da época de Kardec. Está em francês. Vamos lá. Emmanuel fala: o mau trabalhador está sempre queixoso, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho. Planta com o mesmo entusiasmo, no frio e no calor. Temos que entender que a época de trabalho redentor é agora, não passou e nem está por vir. Quem quer trabalhar, trabalha, né? Quem não quer, tem um monte de desculpa. O ônibus está cheio, é longe, tem que pegar 2 conduções, o pessoal do trabalho é mal-humorado, está frio, não, na chuva não dá para entrar naquela rua, não tem como, enfim. A gente sempre arruma, a gente que não gosta de trabalhar, alguns arrumam desculpa, né? Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte: essa última frase aqui, nós estamos na nossa melhor encarnação. A gente não pode achar que a nossa oportunidade foi na encarnação que passou e nem na próxima. Agora é a nossa grande oportunidade. Então, a gente não pode deixar de aproveitar. Essa é a ideia. É isso que os espíritos sempre falam para a gente, né?
Vocês já ouviram falar em laborterapia? É a terapia através do trabalho. E quem está fazendo o curso da Luzia Matias, quinta-feira de manhã, ou comprou o livro dela, está lendo o livro dela, deve ter visto essa história, a história da tia Ruth. Tia Ruth é uma das irmãs da mãe da Luzia, que é a que tem uma situação financeira boa, melhor de situação financeira. E ela, uma vez, teve uma dermatite séria, um problema de pele, e ela procurou os melhores médicos da cidade para se tratar. E ela procurou vários médicos, e ela tomou vários remédios, e passou várias pomadas, e nada adiantou. Ela não se curava. Aquele problema começou a aparecer, porque alguns problemas de pele aparecem, né? Se for no braço, no rosto, enfim. Ela já começou a ficar com a autoestima abalada com aquilo. E aí era uma bola de neve, porque ela com a autoestima abalava, ela não melhorava de jeito nenhum. E aquilo começou a incomodar muito, e estava já durando um tempo. Então, ela foi num médico que sugeriu que ela trabalhasse, porque ela não trabalhava. Aí ela gostou da ideia, e uma amiga dela, que tinha uma loja de roupas infantis, estava precisando de uma gerente, e ela foi trabalhar na loja. E ela era uma pessoa boa. Ela se preocupava com coisas além do trabalho em si. Porque, vamos abrir um parêntese aqui, tem gente que só se preocupa estritamente com o trabalho, né? O meu pai e o tio Gilberto tiveram um professor que ele estava escrevendo no quadro, tocava a sirene da saída, ele largava o giz, não completava nem a palavra, e ia embora sem dizer tchau para os alunos. Quer dizer, ele se preocupava só com aquilo, né? A tia Ruth não, ela ia além das tarefas dela. Então, ela começou a prestar atenção nas passadeiras. Algumas estavam faltando, porque tinha um problema em casa, tinha um problema financeiro, ela procurava ajudar. Ela começou a se preocupar com as vendedoras, que estavam desatentas, uma estava doente, ela procurava ajudar. Ela se preocupava em ajudar os pais recém-separados ou viúvos, que não sabiam muito combinar roupa de criança, né? Aquele estampadinho laranja com a listrinha azul marinho, ela ia lá, dava um toquezinho para melhorar, ela brincava com as crianças. E, com tudo isso, depois de algum tempo, a tia Ruth ficou curada do problema de pele. Sem tomar remédio, ela simplesmente ficou curada. O problema de pele desapareceu. E a gente imagina, e a Luzia bota isso no livro, que o problema de pele tenha desaparecido por 2 motivos. Primeiro, ela mudou o foco na cabeça dela. O foco dela não era mais a doença. O foco dela era o trabalho. E segundo, ela passou a doar mais amor para as pessoas. O fluxo de amor que passou a sair dela aumentou. E isso curou a tia Ruth. E, confirmando essa história, Odair Furtado, presidente do Conselho Federal de Psicologia, professor da Universidade de Brasília, olha o que ele fala. Trabalhar com prazer fortalece o sistema de defesa do organismo, além de aumentar a autoestima e dar mais disposição para as diversas tarefas do dia a dia. Isso aí me fez lembrar de uma coisa bem interessante. Entre os meus 19 a 23 anos, eu já estava na faculdade, quando meu pai dava férias para auxiliar dele, eu ia ajudar. E a gente trabalhava bastante. Ele trabalhava e eu trabalhava junto. Enfim, a gente chegava em casa às 7 horas da noite, eu chegava arrasada, cansada, exausta, eu queria comer, tomar banho e dormir. Ele chegava animado, cheio de disposição, jantava e vinha para o centro. E só chegava em casa às 11h30 da noite. Eu ficava pensando assim, como é que ele tem disposição para o segundo tempo? Porque eu
No intervalo da partida, eu já estava arrasada, querendo substituição. E ele vinha cheio de disposição. Agora eu entendo por quê. Porque ele gostava de trabalhar, ele gostava do que ele fazia e ele trabalhava com prazer. E a profissão dele acabava sendo uma troca de amor ali, uma conversa, um tirar a dor das pessoas, enfim. Então, agora eu entendo por que ele chegava em casa inteiro, animado, cheio de disposição para trabalhar. Agora, o contrário também é muito difícil. Um estudo da Universidade College, em Londres, o estresse gerado pelo descontentamento profissional, muitas vezes, é o estopim da síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conjunto de fatores que pode levar a aumento de doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, sacrifica os rins, pulmão, e etc. Então, você trabalhar com estresse, num lugar que você não gosta, trabalha mal-humorado, sob pressão, muitas vezes sob assédio moral, pode levar à doença do corpo, né? Leon Denis fala várias coisas muito bonitas e interessantes sobre o trabalho, que eu trouxe aqui para nós. O trabalho é lei para as humanidades planetárias e para as sociedades do espaço. O trabalho é penoso e grosseiro para os seres inferiores e se suaviza à medida que o espírito se purifica. Torna-se um prazer para espíritos adiantados. Quer dizer, o trabalho é lei para as humanidades. O trabalho é lei para nós e o trabalho é lei para os espíritos. Quando você lê os livros de André Luiz, você não vê ali que espírito descansou de 9 da noite às 8 da manhã, depois saiu para trabalhar. Espírito superior praticamente não descansa. Porque trabalhar para eles é um prazer. E eles trabalham. A gente ainda precisa desse descanso, né? Uns mais, outros menos. O trabalho é a honra e a dignidade do ser humano. O ocioso que se aproveita do trabalho dos outros sem nada produzir é considerado um parasita. Essa frase é forte, né? Mas foi Leon Denis que falou, viu? Não há dor moral que não encontre no trabalho um alívio. Essa passagem aqui do meio me fez lembrar de uma conhecida que eu tenho. Ela é amiga de uma amiga minha. Quando ela era pequena, a mãe dela faleceu e deixou uma herança generosa para ela. E ela fez faculdade de psicologia, ela se formou e ela nunca trabalhou. Ela nunca trabalhou. Ela vive da herança que a mãe deixou. Ela não casou, ela não tem filhos, ela é uma pessoa comprometida com as questões sentimentais, porque ela vive no psiquiatra, toma 1000 remédios, tem síndrome do pânico, ela tem uma depressão forte, ela tem isso e ela tem aquilo. E eu, quando estava preparando esse estudo, eu fiquei pensando, essa energia que ela tem dentro dela, que poderia estar sendo direcionada pelo trabalho, está truncada. E aquilo causa uma série de doenças, porque ela não sabe para onde ela joga essa energia que poderia estar produzindo coisas boas, né? Uma das provas mais duras para o homem é quando ele já tem noção do verdadeiro valor do trabalho, mas alguma enfermidade o condena à imobilidade. Eu lembro disso aí muito do Amazonas, de Curupaiti. Porque eu lembro que eu assisti aqui uma palestra do tio João, que o tio João contou muito emocionado que uma vez o Amazonas tinha hanseníase, vivia de cadeira de roda, precisava de ajuda para fazer tudo. E o tio João contou muito emocionado que uma vez, 7h30 da manhã, ele estava acordando naquela correria, se arrumando para trabalhar, e o telefone da casa dele tocou. Quando ele atendeu, era o Amazonas, falando assim,
que aconteceu alguma coisa, Amazonas? O que houve? Ele, não, João, eu estou te ligando para desejar que você tenha um bom dia. Ele ficou tão emocionado com aquilo, porque o Amazonas podia estar na condição de vítima, o mundo foi injusto e eu não vou fazer nada para ninguém, as pessoas é que precisam fazer para mim. Mas não, ele procurava dar um pouco de alegria, um pouco de ânimo às pessoas. Então, ele ligava, cada dia ele ligava para um amigo para desejar que o amigo tivesse um bom dia. Começar o dia com essa energia é bom, né? Agora é o WhatsApp, né? Dizem que em época de WhatsApp, quem liga está dando uma prova de amor, né? É isso aí. Ninguém mais faz ligação. Bom, a gente tem um caso aqui para contar. O discípulo de Jesus, ele desencarnou e ele estava extremamente feliz. Ele estava tendo a certeza de que as lutas dele, quando ele estava encarnado, valeram a pena. Ele se sacrificou durante toda a vida, mas agora ele estava diante de Jesus. Ele, para evitar tumultos, evitar que algumas situações o atrapalhassem na sua evolução, ele se distanciou das pessoas complicadas, dos maus, das situações difíceis, ele se fechou numa redoma e ele fez isso porque ele queria chegar no plano espiritual e encontrar o Cristo. E ele encontrou o Cristo. E o Cristo saudou o discípulo, chegou perto dele e perguntou: discípulo querido, aonde colocaste os ensinamentos que eu te dei? O discípulo respondeu: guardei-os no coração, mestre. E as bênçãos de paz e misericórdia que te foram enviadas em meu nome estão comigo, mestre. Guardei-as comigo. E as luzes, os dons que eu te dei, ah, Senhor, estão no meu coração. E a fé? Dádivas, oportunidades de santificação que te foram ofertadas ao longo da vida em meu nome. Guardo-as todas comigo, Senhor, no meu coração. Esperanças, bens infinitos, tudo comigo, mestre, no meu coração. Jesus, então, interrompeu a conversa com um olhar melancólico. Aí o discípulo já não estava mais tão animado, quando ele perguntou: Senhor, poderei repousar no descanso eterno do seu divino amor, já que guardei todas essas dádivas no coração? Resposta do Cristo: ainda não. O trabalho é a única ferramenta que pode construir o palácio do repouso legítimo. Jesus continuou: volta à terra, ou seja, reencarna, e convive com os bons e com os maus, com os ricos e com os pobres, com os justos e com os injustos, e distribui os bens que represaste nessa vida. E o discípulo voltou à terra. Isso aí também é uma passagem de Emmanuel. São raras as pessoas que compreendem a oportunidade recebida. A maioria se revolta contra o gênero de seu trabalho. O trabalho e a prece são duas características da atividade divina. É aquela coisa que a gente sabe. A prece, ela não vai tirar o problema da nossa vida. Ela vai dar forças para que a gente carregue. A prece vai fazer a gente forte, não vai fazer o peso mais leve, né? Então, trabalho e prece
andam juntos, podemos dizer assim, né? Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um degrau a mais, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. A gente não pode se esquecer de que Paulo, depois que encontrou Jesus nas portas de Damasco, ele deixou as epístolas para a eternidade. E ele espalhou o evangelho debaixo de açoite, pedrada, aflição, todo tipo de comprometimento, de impedimento. E ele jamais abandonou o seu tear. Paulo levava o seu tear velhinho, e ele, qualquer cidade que ele se estabelecia, ele trabalhava, né? Eles sempre dão exemplo para a gente. Leon Denis começou a trabalhar menino, novo, porque os pais não tinham recursos. Kardec sempre trabalhou. Chico trabalhava de dia e os livros que ele psicografava, ele às vezes entrava pela madrugada, mas jamais deixava de trabalhar. Essa moça bonita aí é uma indiana. O nome dela é Kalpana Saroj. Ela, na Índia, tem o problema das castas, né? Que é uma divisão da sociedade, que é um problema muito maior do que simplesmente a pessoa ser rica ou ser pobre. É um problema religioso, de origem, envolve muita coisa. E essa moça, Kalpana, ela é da casta Dalit, que é uma casta segregada, né? Sofre todo tipo de repressão e segregação. E ela nasceu pobre, e aos 12 anos ela casou num casamento arranjado pela família, que muitas vezes naquela época o casamento era em troca de dinheiro, né? Com um rapaz 10 anos mais velho que ela. 12 anos, ela era uma criança, né? E ela, na casa do marido, ela sofria todo tipo de abuso do marido e do cunhado. Abuso físico e moral, né? Ela, com muita força interior, ela conseguiu desfazer o casamento e voltar para a casa dos pais. E ela começou a trabalhar como costureira. Só que ela, na sociedade indiana daquela época, ela não era vista como uma mulher que se separou e voltou para a casa do pai. Ela era vista como uma mulher que não servia mais para o marido. E ela devia sofrer inúmeras humilhações, pressões psicológicas, lembrando que ela era uma criança. Então, ela tentou o suicídio. Ela ingeriu 3 garrafas de inseticida. Mas ela não morreu. A tia viu, salvou, levou Kalpana para morar com ela e com o tio. O tio era alfaiate, ela já sabia costurar, ela ficou trabalhando com o tio, na alfaiataria do tio, para ganhar $1 por mês. E ela estava vivendo bem até que a irmã ficou doente. A irmã dela ficou doente e ela viu que com esse $1 por mês ela não conseguiria pagar um tratamento para a irmã. Então, o que ela fez? Ela começou a se virar. Ela pegou o empréstimo, isso ela tinha 16 anos. Ela pegou um empréstimo, montou uma loja de móveis e continuou trabalhando como costureira. A loja prosperou. Ela começou a precisar botar gente para trabalhar para ela. E a loja prosperou, ela dava emprego às pessoas, ela começou a ganhar dinheiro, ela casou, ela teve 2 filhos, a vida começou a dar certo, né? E ela, uma determinada época, tinha uma fábrica de mineração que ia falir, e tinha muitos funcionários. E os funcionários estavam desesperados, porque ia todo mundo para o olho da rua, com uma mão na frente e outra atrás. Os funcionários da fábrica pediram socorro a ela.
ela assumiu a fábrica de mineração, ela levantou a fábrica cresceu violentamente, ela começou a empregar inúmeras pessoas, dar emprego a inúmeras pessoas, e hoje em dia ela é milionária na Índia, ela emprega pessoas sem perguntar se é Dalit, se não é, qual é a casta, se é rico ou se é pobre. Ela dá emprego à pessoa que quer trabalhar, ela empresta dinheiro para pessoas que começaram que nem ela, do zero. E eu fico pensando que ela tinha tudo para dar errado. Ela tinha tudo para se fazer de vítima e dar errado. Né? Casou com 12 anos, sofreu abuso do marido, do cunhado, enfim, sofreu coisas que a gente nem pode imaginar. Poderia ter se feito de vítima a vida toda, mas ela se apoiou no trabalho e ela conseguiu vencer. Né? Ela é uma vencedora. Uma frase do Chico: enquanto estamos na tarefa, o braço da misericórdia divina segura a lâmina da divina justiça. Eu penso que os espíritos devem ficar olhando a gente lá de cima e falar assim, que ela ali está trabalhando, vamos segurar um pouquinho, vamos ver se ela tomou jeito mesmo ou se está enganando a gente. E devem ficar, né, só olhando a gente. Antes de Jesus, trabalho era sinônimo de humilhação. Jesus veio mudar isso com seu exemplo sublime e contagiante. E o trabalho passa a ser interpretado como bênção divina. Os nobres, antigamente, eles não trabalhavam. Quem trabalhava era escravo, né? Sem ganhar, escravo. Os nobres não trabalhavam, era indigno trabalhar. Jesus veio mudar isso. Jesus veio mostrar para a gente que a gente consegue a nossa elevação espiritual pelo trabalho, né? Livro dos Espíritos, questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta dos Espíritos. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Os homens das cavernas, o trabalho deles era o quê? Caçar para dar comida à família. A gente tem necessidade maior. A gente precisa morar num lugar. Eles moravam dentro de uma caverna. A gente precisa morar num apartamento, a gente ou paga um aluguel, ou a gente paga uma prestação. A gente precisa se locomover, ou paga uma passagem de ônibus, ou bota gasolina no carro, a gente, né, precisa se vestir, precisa comer, enfim, as nossas necessidades são maiores do que de antigamente. Então, com isso, o trabalho aumenta. Pergunta 675. Por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Quando a gente dorme, o nosso espírito ele se desliga do corpo. E a gente pode trabalhar em espírito. Se a gente lê livro de André Luiz, isso tudo está lá. Vários casos, né? Que os espíritos foram auxiliados durante o sono, os encarnados. Alguns encarnados auxiliaram durante o sono. Então, a gente encarnado trabalha com o corpo e com o espírito. Pergunta 683. Qual o limite do trabalho? Resposta dos espíritos. O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Cada um tem um limite diferente do outro. Tem uns anos já, tem uns 2 ou 3 anos que eu vi no jornal que teve um homem no Japão que trabalhava 20 horas por dia, ele morreu. Trabalhava 20 horas por dia. Que hora que ele comia? Que hora que ele dormia? Que hora que ele dava atenção para a família? Ele era casado e tinha filho. Ele morreu. Então, a gente precisa estar atento ao limite
né? Mas também não é fazer corpo mole. O meio termo é sempre muito bom, né? Vamos lá, eu bebo muita água porque minha boca é seca. Bom, eu quando li esse caso, eu fiquei preocupada. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser a minha ficha quando eu chegar do outro lado? Eu fiquei bem preocupada com isso. Então, vamos lá. João Mateus era espírita, orador espírita, e na noite em que ele completou 50 anos, ele foi para a casa espírita, teve, né, aquela comemoração, abraços, e ele chegou em casa e dormiu. E quando ele dormiu, ele sonhou. Ele sonhou que o espírito dele estava se desligando do corpo e estava subindo com uma leveza impressionante, uma leveza maravilhosa, e ele, muito animado com aquela leveza, muito feliz, queria alçar voos mais altos. Mas eis que ele encontrou um espírito superior que falou: João, é bom que, para você não ter surpresas desagradáveis, você dê uma passada de olhos na sua ficha. Ele concordou. Agora a gente vai ler a ficha, porque vale a pena ler a ficha de João Mateus. Renascimento na Terra em 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico. João Mateus não tinha problemas, né? Nasceu numa família com conforto, pai e mãe carinhosos, dormia, comia, não queria saber de mais nada. Bom, continuando a ficha. Constante proteção espiritual, nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou, sem maior atenção, 672 missas. Aos 27, transferiu-se para as fileiras espíritas. Eu achei essa frase interessante porque ele não falou tornou-se espírita. Ele falou transferiu-se para as fileiras espíritas. A impressão que dá é que João Mateus ficava sentadinho aí, assistia a palestra, tomava passe e ia embora. Ponto, né? Bebia água fluida e ponto, acabou. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. 4 filhos, boa mesa em casa, não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Isso é interessante porque os filhos são espíritos que nos são dados como empréstimo nessa encarnação para a gente educar, né? Estão sob nossa responsabilidade. Quando a gente chegar do outro lado, a gente vai ter que prestar contas da educação que a gente deu, da atenção no que nós fizemos dos nossos filhos. Então, vamos lá. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviço aos outros. Se tivesse que mover uma palhazinha para ajudar alguém, ele já não queria, né?
relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Bens no valor de 600 mil cruzeiros, né? Era cruzeiro naquela época, e guarda em conta 302 mil cruzeiros. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. E aí o Espírito falou assim: agora nós vamos ler os seus débitos. Aí João Mateus imediatamente voltou para o corpo, não quis saber e acordou. Acordou, já era de manhã, e acordou, né, meio assustado, enfim. Naquele mesmo dia, ele foi, né, à noite para a casa espírita. E se reuniu com os amigos do centro e falou: olha, tive um sonho, contou o sonho todo, e falou: mas agora não, agora eu estou modificado, agora eu estou com outras ideias. Aquele abrigo para crianças de rua, que está no papel há anos, que a gente está querendo fazer, agora a gente vai colocar em prática. Agora eu vou unir a palavra do Evangelho ao trabalho, e agora aquele abrigo vai sair. Inclusive, eu peço a vocês, os amigos, que apareçam lá em casa amanhã, porque a gente vai começar esse projeto. E foi para casa dormir. Dito e feito, no dia seguinte, os amigos apareceram na casa de João Mateus, mas ele não pôde começar o projeto porque ele teve um infarto e morreu naquela noite. Enfim. Ele perdeu tempo, né? Ele ficou nervoso, coitado. Eu vi no jornal há pouco tempo que tem dois sócios, dois amigos e sócios de uma hamburgueria no Espírito Santo. Eles iriam abrir uma filial. E eles colocaram na internet anúncio para as pessoas mandarem currículos. E eles receberam currículos das mais diversas formas, né? Eles iam contratar 70 pessoas. E eles receberam 5.000 currículos. E eles fizeram questão, eles dois, de entrevistar as 5.000 pessoas, porque eles queriam contratar pessoas que realmente estivessem dispostas a trabalhar. Eles receberam currículo impresso de forma maravilhosa, bem feito, bem escrito, e eles receberam currículo numa folha de papel escrita à mão, porque o rapaz não tinha dinheiro para imprimir. Eles entrevistaram uma senhora que ela está há 5 anos sem emprego porque ela perdeu os dentes da frente. E ninguém dá emprego para ela. E eles fizeram questão de ouvir as 5.000 pessoas. Eles entrevistaram as 5.000 pessoas, porque eles queriam contratar pessoas que estivessem realmente dispostas a trabalhar. Tá? Então, a gente encerra aqui o nosso estudo. Quem faz o estudo aprende mais, muito mais do que quem ouve, né? E eu sempre gostei de trabalhar, mas eu com isso tudo que eu reuni aí, eu vi que realmente o trabalho de caridade, o trabalho ao próximo, né, de assistência ao próximo, o trabalho profissional, tudo isso tem muito valor. Então, eu encerro o nosso estudo com essa frase, que eu achei interessante. Reze como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu agradeço a atenção de vocês e eu espero que a nossa noite seja de muita paz. Obrigada. Agradecemos a Paula, de forma tão carinhosa, que trouxe um tema tão importante para nós, né?
Nem precisou ficar nervosa, estava tranquilo, pô. Eu estava brincando com ela, que eu falei que assim, chegou 5 horas da tarde para se preparar para a palestra. Tá, vou diminuir a luz. Vou pedir aos médios que trabalham no passe para se posicionarem, por favor. De olhos fechados, vamos procurar respirar pausadamente. Enquanto os médiuns vão se posicionando, vamos começando a mentalizar, pedindo aos nossos amigos e mentores, aos médicos socorristas de Jesus, que tragam os eflúvios, Senhor, que os nossos queridos irmãos necessitam. Assim vamos orar. Senhor Jesus, médico dos nossos corações, Tu que sabes, Senhor, as nossas necessidades. Como foi dito pela nossa querida amiga Paula, quão bem faz, Senhor, o trabalho em nossas vidas. Pois uma ferramenta, Senhor, sem trabalho, enferruja e fica jogada de lado, Senhor, sem produzir bem algum. Nós, Senhor, que pequeninos somos, mas que alegramos nossos corações a estar contigo, pedimos, Senhor, que das mãos dadivosas do teu coração, Senhor, que são estendidas pelos nossos companheiros, que diante do desejo do seu coração oram a ti, Senhor, a pedir que pela misericórdia do teu amor e, sobretudo, pela bênção do Pai, que sejam trazidos, Senhor, aos nossos corpos físicos e ao espírito, os eflúvios, Senhor, que nos acalmarão, que irão curar, Senhor, as doenças físicas, os desequilíbrios do nosso ser, e possamos, Senhor, também refletir sobre a mensagem da noite. O que estamos fazendo de nossa vida? O que podemos fazer pelo outro, Senhor? Assim, Mestre querido, agradecidos por Ti, pedimos a Tua permissão para iniciar o passe, com muito amor, Senhor. Graças a Deus. Senhor, só Tu és.
Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo amparo, pelo carinho que acabamos de receber, Senhor, neste momento, através, Senhor, dessa transfusão de energias medicamentosas que Tu permitiu que recebêssemos, Senhor. Que possamos refletir com o estudo da noite, que possamos aplicar no nosso dia a dia e perceber que o trabalho, Senhor, não somente o material, mas o trabalho, Senhor, que todos nós somos capazes de realizar em prol do nosso semelhante. Se temos dificuldade, Senhor, de interagir com as pessoas, que possamos fazer preces, Senhor, mesmo no conforto do nosso lar. E assim, além de nos fortalecer para essa tarefa, Senhor, do convívio diário, pois é importante para nós, Senhor, possamos também levar o alento àqueles que ainda não vos conhecem. Assim, Mestre Jesus, pedimos a Tua permissão para encerrar a nossa reunião após os avisos finais. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Como temos de costume, o Gilberto tem uns avisos para dar. Vou passar a palavra para ele. Não, é um convite, porque nós, dia 1º de maio, terça-feira, nós fazemos 53 anos de fundação da casa. E eu estava lá, nós fomos a Uberaba, todo mundo sabe, né? Perguntar ao Chico se podíamos fundar o centro e ele... Então, Eurípides se apresentou. Agora, eu estava lá, mas se vocês me perguntarem a minha idade, eu não vou dizer, entendeu? Então, nós vamos distribuir cobertores, vai ter uma festa, vai ter bolo, e bolo feito por uma especialista interestadual de fazer bolos, que é a Luciana Bordalo, filha do Gilson, da Ana Lúcia, que está ali, vai trazer o bolo. Então, é uma festa com as nossas assistidas. A gente vai fazer o culto às 9 horas e depois vai ter essa fraternidade, esse encontro, onde nós vamos conversar com elas e em
comemoração aos 53 anos de fundação da casa. E vamos distribuir os cobertores para eles, como fazemos todos os anos. Na segunda-feira, o Hernani Costa vai fazer a palestra sobre o aniversário, sobre o nascimento de Eurípides também, que foi em 1º de maio, e todos estão convidados. Agora a Mari vai falar sobre o Dona Meca, que também é uma mensagem oportuna e importante que ela vai fazer. Boa noite a todos. Eu já falei nas segundas-feiras, que é quando eu costumo vir a casa, né, para os cursos. E hoje eu estou aqui para o pessoal que vem às quintas, que ainda não está sabendo da situação que nós estamos atravessando, né, refletida da situação do país. Nós do Dona Meca atendemos mais de 250 crianças e agora tivemos que reduzir esse número de crianças, né, devido a alguns desligamentos de profissionais por conta de alguns convênios que não foram renovados, né. Tivemos 2 convênios, um ainda está pendente, mas não está pagando, e o outro já foi suspenso. E aí, por conta disso, diminuímos nosso atendimento em 50 crianças e estamos lutando para manter o atendimento das 200 e dos 2 abrigos com as 40 crianças acolhidas. E é por isso que eu estou aqui. Gilberto abriu a Casa de Eurípides para a gente fazer essa ação, e nós estamos fazendo outras ações para arrecadar recursos para manter esse atendimento. E toda segunda eu estou aqui na Casa de Eurípides, e a Dona Meca também está aberta a quem quiser visitar, conhecer o trabalho, ajudar a gente vai ter uma festa junina agora para arrecadar fundos, né? E hoje eu estou aqui com o programa de apadrinhamento, que é um programa que as pessoas podem ajudar financeiramente o tratamento das crianças e recebem toda a informação dessa criança apadrinhada, né? Seja o diagnóstico, a evolução dela, data de aniversário, pode visitar, no caso das crianças do Casalar que não tem família, né? Então, é um programa que ajuda os 2 lados e principalmente quem doa. Eu acho que quem recebe mais são as pessoas que doam. Então, eu vou estar lá embaixo, do lado da farmácia, lá embaixo, para quem quiser saber mais um pouquinho, tá bom? Reforçando essa mensagem, quem puder, visite a Dona Meca. É um trabalho fabuloso. E as pessoas que lá estão têm um carinho tão grande e estão precisando de vocês. Quem puder contribuir de alguma forma, se não pode recursos, quer doar o seu tempo, façam isso, que só vocês vão ganhar. Como nós temos o hábito, antes de finalizarmos a nossa reunião, nós sempre escolhemos uma pessoa para falar de um número de 1 a 50, eu vou pedir a Clarice. 50? Na subida com Jesus, o processo é diferente. Quanto mais peso na cruz, mais equilíbrio na gente. Belmiro Braga, Francisco Cândido Xavier. Vou ler novamente, que é importante. Na subida com Jesus, o processo é diferente. Quanto mais peso na cruz, mais equilíbrio na gente. Boa noite a todos.